Boa noite, a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida, que alegria estar aqui de volta, sentada nessa mesa abençoada, onde a gente recebe, pessoas muito especiais, com testemunhos especiais do mover de Deus, da presença de Jesus na vida delas, e é uma alegria estar de volta. Tenho certeza que será uma noite onde a semente da palavra de Deus será plantada no meu e no seu coração. Quero aproveitar para desejar um feliz ano novo, que 2024 seja um ano de impacto na sua vida. É o que nós vamos viver esse ano, no meio da nossa comunidade de fé, um ano de impacto em proclamar o evangelho, as boas novas, de viver a vontade de Deus e de fazer a vontade de Deus nesta nação e por onde quer que a gente vá. Vem conosco, compartilha esse conteúdo, tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. E hoje temos aqui uma convidada muito especial e, como eu digo sempre, é uma honra sentar à mesa com essas pessoas que vêm compartilhar conosco, com ousadia e coragem, aquilo que o Senhor tem feito na vida delas. Essa noite temos aqui uma irmã que está há pouquinho tempo no nosso meio, Só tem um ano que ela chegou, a família chegou e que já tem ocupado um lugar especial no nosso coração e já tem testemunhado, do mover de Deus na vida dela e na casa dela. E vamos dar as boas-vindas a Karina. Amém. Karina Jardim de Oliveira. Sim. Bem-vinda, Karina. Obrigada. Paz do Senhor a todos. Amém. Bom, vamos compartilhar aqui essa noite aquilo que o Senhor tem feito na sua vida e eu tenho a certeza que vai ser um tempo precioso de mesa. Amém. E que todos aqueles que estão em casa conosco nesse momento vão participar dessa mesa conosco. Amém. Vamos Amém. fazer por isso? É o nosso desejo. Amém. Amém. Então fala um pouquinho pra gente quem é a Karina, na visão da Karina. Quem é você, Karina? Amém. Tudo começa, eu acho que o começo, assim, da minha história, eu venho de uma família já de imigrantes. Uhum. Meu pai português, novo ainda, sai da Ilha da Madeira e vai para a África do Sul. Ok. Lá ele conhece minha mãe e os dois decidem se casar, mas por conta do movimento do apartheid, eles não podem, porque meu pai era mais claro, minha mãe com a pele mais morena. E eles sofrem aí esse impedimento, do regimento no momento. Uhum. E eles decidem, então, ir para um outro país para se casar. E aí eles vão para o Brasil. Uhum. Então, lá no Brasil, eles têm eu e meu irmão mais velho. E depois de um ano, mais ou menos, chega a minha avó, que vem morar com eles, e meu tio. Ok. Então, eu venho já de uma família que meio que ousada, Uhum. Assim, na parte de não permanecer no lugar, buscar algo melhor. Então, foi daí que eu, no caso, nasci, eu e meu irmão nascemos no Brasil. Cresci, depois de um tempo, minha mãe se divorciou do meu pai. Uhum. E hoje em dia tá meio que na moda as pessoas usarem aquele termo, uma família disfuncional, mas eu vejo que sempre tem um dos lados que foi muito funcional para que isso acontecesse, a família continuasse. Uhum. Então, no meu lado foi minha mãe, ela continuou tendo que trabalhar, sustentar a nós todos, porque morávamos minha mãe, meu irmão, minha avó e meu tio. O seu pai regressou para meu o pai país de origem? Ficou no Brasil, mas em outra cidade mais distante. Ok. E então, assim, tinha nós crescemos com ditos católicos, não praticantes. Uhum. E ao mesmo tempo, a minha mãe, ela acabou, na época ainda que estava com meu pai, conhecendo um centro espírita. Uhum. E eu fui apresentada ainda bebê neste lugar, assim, por falta de conhecimento realmente da palavra de Deus, Uhum. Minha mãe esteve ali alguns anos, mas eu nunca me senti fazendo parte daquilo. Até quantos anos você frequentou? Você teve
Quando você se entendeu por gente, Sim. você frequentava esse local, essa religião. Enquanto eu era dependente, vamos dizer, da minha mãe, Sim. que eu tinha mesmo que acompanhá-la, eu fui. E até que... Mas a minha vida já é marcada desde muito pequena, sempre com muitas visões. Eu tinha muitas visões mesmo, e aquilo não tinha o entendimento da minha família do que era. Então, eu... Visões mais ou visões? Sim? Visões no geral, mas as más ninguém sabia interpretar. Que te trazia medo. Sim, então na época você é levado para benzedeiro, para receber todo tipo de libertação, menos a real libertação, né? Que as pessoas se enganam naquilo de que todos os caminhos levam a Deus e não é assim que funciona. Não é isso Hoje que a Bíblia nós nos sabemos. ensina. Então, enfim, eu fui crescendo com aquilo e quando eu, por uma questão de seguir normas, fui fazer catecismo. E aí na igreja, a minha professora era muito boa, tranquila, mas tinha aquele questionamento. Eu via que eu deixava ela um pouco desconfortável, porque eu tinha dúvidas e que ela não sabia me responder. Ok. Então, na minha cabeça, na igreja católica, naquela altura, começaram a surgir algumas dúvidas em que não tinha respostas. Dúvidas em relação à pessoa de Deus, à paternidade, as visões que você tinha, qual tipo de dúvida? Em relação a, vamos dizer, os mandamentos, quando começou as aulas dos mandamentos, sobre a idolatria, sobre isso não entrava na minha cabeça como eles era ensinavam. Contraditório. Sim. Enfim, e aí eu fiz a primeira comunhão. Só que quando chega no ano de 97, a minha avó faleceu. E como a minha mãe tinha que trabalhar e nós ficávamos com a minha avó, era o meu referencial. Então foi uma perda muito grande em casa, porque minha avó era aquela típica, mesmo sendo sul-africana, ela era típica inglesa, era uma lady. Uau! Então nós tínhamos o chá das 5, que tradicional lindo. inglês. Eu fui ensinada que as meninas não sentam de qualquer maneira. Então, nós tínhamos toda aquela cultura inglesa na minha casa. Então, eu cresci com uma cultura de escrever cartas para os parentes que estavam ao redor do mundo. Que legal. E eu não fui ensinada sobre como no Brasil as meninas... Vou fazer o meu... antes de casar, o meu... Como chama? Enxoval. Enxoval. Ai, não tinha essa cultura de enxoval. Eu não aprendi a cozinhar, como as mães brasileiras ensinam as filhas. Então, minha avó dizia, não, você vai ter muito tempo para aprender isso. Então, ela me ensinava coisas mais práticas. E quando ela falece, então ela fazia tudo. E quando ela falece, eu me vi sem uma direção ali, porque minha mãe trabalhava e eu meio que tive que assumir aquele papel que ela tinha dentro da casa, de cozinhar para minha mãe sem que eu soubesse cozinhar. E eu me vi realmente, acho que num momento muito... Então, eu não tive uma adolescência, assim, rebelde. Eu não tinha nem tempo nesse caso, né? Não era questão disso. Eu não dava, vamos de trabalho. Minha mãe não tinha vício, não fumava, não bebia. Eu era uma jovem tranquila. Gostava mesmo de dançar, de ir às discotecas nas matinês. Sim. E aí, eu sempre ia o mesmo sábado na mesma discoteca. Até que, passando um dia no caminho, eu vi um grupo de jovens parados numa calçada. E eles usavam um brinco, tinham cabelo mais comprido, tinham tatuagens. E sempre que eu passava naquele sábado, eu ouvia a mesma melodia saindo da onde eles estavam. E eu disse a minha amiga, uau, abriu uma discoteca nova ali. A gente precisa conhecer. Que legal. E aí, conversando com uma outra amiga, ela disse, não, aquilo não é uma discoteca, aquilo é uma igreja. E nós dissemos, imagina, porque o meu referencial de igreja era a igreja que eu tinha aberto de casa. Sim. Que era uma igreja muito tradicional, onde as meninas só usavam saias. Sim. Era diferente. É aquele tipo de cristão, né? Que a gente chamava, eu também já estive nesse lugar aí, né? Que não era crente, que a gente chamava, né, o típico crente. Sim. Cabelo, roupa, né, vestuário típico, né, Sim, de você quem frequentava a igreja antigamente. Hoje em dia isso é
tem se perdido, né? Ainda existe e nós respeitamos, né? Mas tem se perdido um pouquinho, Sim. né? Mas antigamente era assim. Era a referência. A referência, exatamente. E aí, quando eu vi esses jovens e ela dizendo que ali era uma igreja, eu disse, não, ali é uma discoteca. Então, nós vamos lá. Mas era um local, você disse que eles estavam na calçada. Eles estavam na calçada, eu só via a mas calçada. havia um local por trás da calçada. Eles estavam na porta. Ok. Mas eu não via o local. Mas eu ouvia todos os sábados a mesma melodia quando eu passava. E você gostava dessa melodia? melodia? E eu me sentia uma paz. Ok, uau. E aí eu fiquei curiosa. E aí nós marcamos. No primeiro sábado, no primeiro domingo, eu adoeci. E minha amiga foi. E ela ficou assim impressionada. E ela disse, olha... O bispo que estava a pregar, ele disse assim, lá é realmente uma igreja, a primeira novidade, né? Lá é realmente uma igreja. E a segunda é que o pastor que estava a pregar, o bispo, ele dizia, vão ter pessoas que querem vir para cá, mas elas serão impedidas, mas elas vão estar aqui em nome de Jesus e tal. Amém. Ela falou, amiga, isso é para você. E aí fui no fim de semana seguinte. E quando eu entro naquele lugar, que eu achava que era uma discoteca, tá tocando a mesma melodia. E era aquele louvor, Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Uau, é logo assim. E aí me impactou porque eu falei, era isso que eu ouvia e não reconhecia. Eu ouvia a melodia, mas eu não sabia da letra. Da letra. E ali, quando houve o apelo, eu já fui lá na frente, aceitei Jesus e aquilo, eu senti aquilo queimar, realmente eu vi que era algo muito diferente de tudo que eu já havia vivido. Foi o dia que o Senhor preparou para ti. Sim, do que eu havia, que eu não gostaria de estar nos lugares, ali eu queria estar o tempo inteiro. Que lindo. E ali eu tinha 16 para 17 anos. Lindo, foi sozinha, atraída, né, pela melodia, né, pelo louvor, pela adoração ao Senhor. Olha a importância do louvor, né, de adorar de a Deus, o louvor porque enquanto eles estavam, aquela melodia estava sendo entoada, né, orações estavam sendo feitas, né, cadeias estavam sendo quebradas e aquilo te atraiu. Me marcou realmente e ali a minha mãe, ela continuou, eu fui realmente a primeira da minha casa, minha mãe continuou no espiritismo ainda, ela ficou 20 anos. Mas ela aceitou a sua ida à igreja, você contou, como é que foi quando você voltou com essa transformação interior dentro de você? Como é que foi? Realmente, eu e minha mãe sempre fomos muito amigas, e com a ausência da minha avó, isso, né, ficou muito mais. O laço ainda estreitou mais. Mas, é como a gente diz, quando você escolhe um dos lados, você vai iniciar, às vezes, uma guerra. E você tem que estar disposto a guerrear. E eu mesmo sem conhecer nada, ali eu comecei a passar por dificuldades na minha casa que não existiam. Então, eram dificuldades espirituais, porque eu estava sozinha levantando uma bandeira. Mas o Senhor Jesus, ele é poderoso em guerra. Amém. Então, ali eu era fortalecida realmente, né? Minha mãe questionava, ela dizia, você vai nessa igreja de novo? Você vai, mas você agora não sai desse lugar. Porque eu deixava de sair com as minhas amigas, então todo meu círculo de amizades de adolescente eu deixei e eu ia sozinha. Então, 4 horas da tarde, num sábado, eu ia para a igreja ficar com os jovens. Amém. E aí, ali teve o próximo ano, já teve um acampamento de carnaval. E aí eu vi um rapaz, e esse rapaz me importunava no acampamento, sabe? E eu falava, nossa, que pessoa chata. Será que é quem eu estou pensando? E eu pensava, gente, mas esse negócio é muito chato. Aí né? você tinha 16 anos, Já tinha 17 para 18, né? E aí eu tinha 1 ano praticamente de convertida. Foi um processo muito rápido. Sim. E aí era o Ivan, meu atual marido, né? Conheci ele nesse Glória acampamento de carnaval da igreja. E aí, quando nós chegamos do fim do acampamento, ele me pediu em namoro. E aí começamos a namorar. E ele foi o meu aliado para orarmos pela minha mãe. E o Senhor sabia que você precisava de um apoio, de um suporte, né? Sim. Porque há batalhas na nossa vida espiritual, né? O Senhor sabe o que Ele pode nos confiar, as batalhas que Ele
pode nos entregar, mas Ele também sabe quando Ele precisa enviar reforço, e glória a Deus por isso, né? Sim. Porque o reforço foi longânimo. Sim, tem sido. Ele vinha de uma família já cristã, então as armas que ele conhecia eram diferentes, me ajudavam, né? Então nós oramos pela minha mãe. E para honra e glória do Senhor, o dia que ela pôs os pés no primeiro culto, Amém. A igreja fazia 3 cultos no dia, ela ficou nos 3. Uau, glória a Deus! E ela não ia embora, realmente, ela permaneceu em todos os cultos. E dali, depois, meu irmão também conheceu, também se batizou. Minha mãe se converteu, se batizou. Fez a escola de profetas Você já comigo. era batizada nesse período? Você já tinha se batizado? Não. Não? Não, eu me batizei quando minha mãe se converteu, eu me batizei. Era praticamente no meu batismo, que ela estava prestes a me batizar quando ela se converteu. Uau, benção. Então ela participou do meu batismo. Que lindo. Meio sem entender ainda, mas ela participou. Então foi assim... Foi uma quebra, realmente. E, Karina, você sentiu, né, depois que você disse que quando era novinha você tinha visões, né? E vocês procuravam respostas e solução para o que você vivia. E quando você se converteu, como é que foi esse processo nesse sentido? Você foi liberta logo, foi curada? Embora tenha continuado algumas lutas, porque a gente sabe que o inimigo nunca quer libertar a casa toda, né? Nunca quer deixar a palavra de Deus se cumprir na nossa vida. E quando a gente se converte, a gente declara que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Sim. Mas como é que foi esse processo? Na realidade, com o passar do tempo dentro de uma comunidade cristã e com pessoas que tinham fé há mais tempo, eu descobri que aquilo era um dom realmente. E eu comecei a entender como eu manejava aquilo e que era algo vindo do Senhor. De Deus. E que Ele queria administrar da maneira dele. Eu estava ali. Um instrumento. Um instrumento, então que Ele usasse aquilo que Ele me deu para a Pra glória dele. E até que eu comecei a ter visões do céu. Aleluia. Então, aí muda completamente, né, o tipo Você de pode visão. contar, você tem uma, assim, que você pode contar pra gente, uma experiência de uma visão dessas? A primeira que eu vou contar mais impactante vem depois, Ok. né? Um pouquinho depois da minha história. No testemunho, tá. Mas a primeira Mas se quiser guardar para depois, tudo bem. Não, a primeira que eu tive, porque eu realmente me questionava, eu dizia, como é um dom e eu vejo... Porque, vamos dizer, para trazer mais clareza, eu entrava num lugar e eu via algumas coisas, eu me sentia oprimida e meus olhos conseguiam ver algumas coisas que não eram tão bonitas. E eu não entendia, eu dizia, como é um dom e eu não vejo coisas boas, coisas do céu? Sim. Até que o Senhor começou aos poucos. Então, eu estava realmente acordada em oração e eu vi anjos. Era uma outra dimensão e eram anjos que não haviam altura. Realmente não tem como eu te dimensionar a altura, com espadas, e elas estavam cruzadas, e conforme a minha visão ia avançando, as espadas iam abrindo para que eu avançasse na minha visão. E quando eu olhei como se assim fosse me permitido um pouco olhar, dar uma espiada, né? Era uma mesa sem fim. E a mesa está posta e não tinha eu não consigo te dizer hoje o tipo de fruta, o tipo de... Eram coisas do céu realmente que estavam ali naquela mesa. É uma mesa guardada. Uau. Com muito temor. Para quem vai conseguir se assentar ali naquele banquete. Aleluia, meu Deus! Então, ali me deu aquela ânsia ainda maior de realmente aquela ânsia por esse dia, né? Uau. É algo que te motiva em continuar e sentar um dia naquela mesa. Que lindo. Isso foi uma das, né? Ai, que lindo! Meu Deus, a gente já consegue sentir aqui, né? Imaginar aqui, sentir aqui essa sensação que com palavras a gente nunca conseguirá descrever
as coisas espirituais, muitas vezes a gente tem muita dificuldade de explicar Sim. com palavras, não é? Sim. Mas eu deixo aqui o desafio para você que está nos ouvindo, nos acompanhando. Talvez você não entenda muito, né? Ou não acredite nessas coisas, mas é real. Sim. E se você pedir, se você ansiar, e se você desejar, você pode receber. E aí você vai entender que com palavras a gente não consegue descrever, mas o que a gente sente, nada que a gente receba nesse mundo terreno, natural, se explica, né? Há uma passagem que fala que é melhor um dia, né, na presença do Senhor do que 1000 anos longe dele. E é isso. Quando a gente sente a sensação da presença de Deus na nossa vida, visões espirituais que são reais, que o Senhor nos dá, a gente prova disso. Nunca mais nada vai nos saciar dessa forma. É lindo verdade. Demais, né? Eu desafio você. Impactante. Ore por isso. Foi impactante. E cada pessoa tem um dom de receber, não é? A Karina tem visões espirituais, né? Tem pessoas que às vezes têm sonhos, né? Que sonha e que sente Sim. a presença Sim. de Deus, assim, né? O sobrenatural através do sonho. É algo que hoje eu posso te dizer assim, que eu aprendi a administrar e eu tenho um aliado, continua sendo meu aliado espiritual, né, o Ivan, Amém. ali por diversos desafios até durante a noite, tudo, mas o Senhor é fiel e Ele Amém. nos ajuda nisso Amém. tudo. Então, você já contou um pouquinho, né, da tua origem, Sim. né, da conversão, da tua família, glória a Deus, Sim, do glória teu a Deus. encontro com o Ivan. Conta um pouquinho, então, esse namoro. Foi um namoro rápido? Foi um namoro de crente. Em 1 ano nós casamos. Amém. Foi o crente não namora muito, então. Em 1 ano, quando completamos 1 ano, nós casamos. Isso foi ano de 2000. E casamos, minha mãe participou, meu irmão entrou comigo na igreja, foi uma bênção. Que lindo. E ali nós planejamos, né? O casal. Então, vamos seguir a nossa vida, eu tinha intenção de continuar o meu estudo e depois a gente deixa para ter filhos. E aí, como diz a palavra, né? O homem, ele faz os planos, mas a resposta final, ela sempre vem da boca de Deus. Amém. Então, planejamos para depois termos filhos. E aí, com passados 2 anos de casado, o Ivan tem um sonho. Então, o Ivan é levado nesse sonho para um alto monte, numa cidade que está à noite, ainda para amanhecer, né? E ali ele vê as luzes da cidade acesa. E é um monte muito alto, e ali ele ouve a voz do Senhor dizer para ele, estende os braços. E aí ele estende os braços, e aí vem um bebê no colo dele. E ele ouve claramente, né, a voz de Deus dizer, este é o teu primogênito varão. O nome dele será Elias. Ai, que lindo. E assim como usei o meu, eu usarei a ele. E passou. Uau. Ele acordou, e aí você... Uau, tô grávida. Acho que eu tô grávida. Não. Passaram 5 anos. Uau. E aí, quando... Mas você, a partir desse momento, você queria esperar mais tempo ou você já estava tentando ter filho? Na realidade, quando nós casamos, eu recebi o diagnóstico de que eu não poderia ter filhos. Uau. De que um dia que eu quisesse ter filhos, eu teria que fazer um tratamento. E como nós não estávamos naquela sintonia ainda de ter um bebê, porque tínhamos estes outros planos de estudar e tudo, eu meio que me tranquilizei. Eu falei, olha, quando eu decidirmos então ter filhos, vamos fazer um tratamento, né? Sim. Você fica com aquilo, realmente há alguns diagnósticos de que você abraça. Sim. Mas era um desejo. Era um desejo de Você ser queria mãe, ser mãe. Mas ainda eu estava muito tranquila. Mas assim que o Ivan tem o sonho, te dá aquela coceira, né? Assim, Sim, quero agora. Lógico. E aí, realmente, se passaram 5 anos, eu fui estudar e realmente, né, eu estava ali estudando.
Eu fiz uma primeira formação em magistério, não sou tão nova. Fiz magistério primeiro, antes da pedagogia. E aí, ao invés de fazer pedagogia, eu fui para fisioterapia. Ok. Porque Nada eu a ver. dizia o seguinte: o meu sonho é trabalhar com crianças especiais. Uau. Eu dizia, porque eu dizia assim, é tão lindo você fazer. Mas como é que esse sonho Agora eu preciso entender, Conectar porque isso é o muito sonho forte. com... Olha, isso a gente já conversou algumas vezes, não é? E eu senti de convidar a Karina aqui também, né? A gente sentiu da parte de Deus. Eu acompanho o Instagram da Karina, que faz um trabalho incrível, assim, ajuda. Eu não vou dizer assim o propósito, porque a gente já vai falar sobre ele, né? E agora tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Esse sonho da fisioterapia, primeiro você queria fazer pedagogia. Sim. Esse era o teu plano inicial. Sim. Aí, de repente, esse sonho veio ao teu coração? Com a doença da minha avó foi hospitalizada Ok. e ela recebeu sessões de fisioterapia. E aquilo era mesmo mágico. Ativou o seu desejo Sim. de... Então, ali, na hora, eu falei, eu não quero mais a pedagogia, eu quero isso, eu quero fisioterapia. Legal. E conforme a gente vai estudando, você já meio que decide a área que você vai prosseguir durante o estudo. E aí eu escolhi a neurologia pediátrica. Uau. E eu tinha no meu coração isso. Mas aí quando chegou no ano de 2005, eu ainda trabalhava numa multinacional, na Volkswagen do Brasil, trabalhava na Volkswagen, estudava, era casada, era uma vida muito corrida. Você já tinha algum ministério na igreja? Porque você sempre permaneceu firme nos caminhos. Sim, Nunca teve Você trabalhava na igreja também? Depois que eu conheci o Senhor, nunca mais eu deixei. Glória a nunca Deus. mais. E desde que eu iniciei, eu fui para o Ministério Infantil porque eu era da parte pedagógica. Sim. Então, eu fiquei no Ministério Infantil desde sempre. E quando você estuda, por isso que às vezes a gente acaba alertando os jovens sobre o início de uma universidade. Porque quando você está muito na igreja, você está com a sua bateria super carregada. E quando você vai para uma universidade, é um turbilhão é um bombardeamento de ideias e você acaba tendo que priorizar o seu estudo. Então, o teu espírito dá uma abaixada. Perigoso, sabe? não é, Karina? E você sente isso. Porque são ideologias também, são informações, muitas delas contrárias ao que a gente recebeu, a criança, né? Eu também não, porque eu já me converti já com uma certa idade, mas os meus filhos receberam desde pequeno, por isso a importância da gente orar muito pelos nossos jovens, por aqueles que estão entrando na faculdade, iniciando a faculdade, mas também que os nossos jovens fiquem atentos a esse perigo, né? Que é esse iniciozinho que é o que você está compartilhando conosco. Porque e aí? o bombardeamento de ideias é realmente pesado e você se sente. Então, se você não ter esse feeling de que eu preciso abastecer mais, eu preciso mais para conseguir combater, ter essa semana na universidade, eu adoeci. O espírito tem que estar forte. E o meu espírito estava ficando fraco. Então, adoeci, fui diagnosticada com síndrome do pânico e depressão. Ok. Nesse período então, eu dormi bem e acordei com uma crise. Uau. Então, já não conseguia, eu me sentia presa na cama, eu não conseguia levantar para ir para o trabalho. Eu tinha a real sensação de que eu ia infartar. Meu Deus. E assim foi indo. Eu fui tendo crises, aquilo foi piorando, eu fui passei no psicólogo e fui parar no psiquiatra. Tomava remédios tarja preta, realmente. Uau. E naquela altura não se falava tão abertamente de doenças mentais na igreja. Tinha realmente uma certa resistência em preconceito dizer se era até. uma saúde mental ou se era espiritual somente. E é até legal a gente falar sobre isso. Primeiro ponto que é legal falar agora. Primeiro, você é uma pessoa assim, né, de caráter forte e caiu.
né? sim. Uma pessoa psicologicamente forte, porque nem todos nós somos iguais. Tem pessoas que são mais sensíveis, não vou dizer nem mais fraca, Sim. mas um pouco mais sensível nessa área. Então, você, com a personalidade, um caráter assim mais firme, mais forte, caiu numa, né, doença dessa. E outra coisa, a importância da gente falar sobre isso, da gente dizer que é preciso tratar, que o cérebro é um órgão do corpo, assim mesmo. como o pulmão, como, né? Da pessoa não se sentir condenada. Exatamente, é preciso, primeiro, qualquer tipo de doença que a gente venha a ter, eu acho que a primeira coisa a gente tem que ir ao médico dos médicos, que é o Isso. nosso Senhor, Sim. e clamar a cura. Exatamente. Mas a gente clamamos a cura já caminhando para um Isso. tratamento, porque se ele quiser, ele nos cura instantaneamente. Mas a gente tem, ele também deu a capacidade aos psicólogos, Exatamente. aos terapeutas, aos psiquiatras de tratar a nossa mente. A nossa mente está sendo bombardeada de informações. Nós não fomos feitos para tanta coisa. Por isso as pessoas estão cada vez mais doentes, não é? E a importância da gente discernir isso, cuidar disso, porque eu creio que quando a gente está bem nessa área psicologicamente, a gente acelera os processos de Deus na nossa vida. Enquanto a gente está ali doente, ele não pode entregar certas coisas porque a gente ainda não está pronto. Não. Então é necessário a gente cuidar. Isso. E Exatamente aí, isso. Eu não abandonei a fé. Sim. Não abandonei porque eu sabia que a minha cura, como você disse, bastava uma palavra do Senhor e Ele iria me curar. Mas há processos em que nós temos que passar. Com certeza. Realmente. E aí eu fui procurar realmente a parte médica, fui medicada e tudo mais, eu continuava clamando. Eu clamava, porque eu não admitia aquilo, né? Sempre. Porque aí eu tive que parar realmente e ali foi me colocada uma decisão de parar tudo. E eu estava no último ano da universidade. Okay. Eu já estava na parte prática dos estágios. Sim. E eu tive que parar realmente. Aí então, você trancou. Saí do trabalho, tranquei a universidade e dei um passo atrás, fiquei só em casa. Foi cuidado do que e eu mais importante. clamava dia e noite, porque eu queria realmente que o Senhor me curasse. Mas neste processo, o Ivan me chamava, vamos dizer, para sair. Eu dizia, não, eu não vou sair porque vai chover. Ah, mas estava um sol lindo lá fora, mas você fica pessimista. Mas olha, que linda essa paisagem. Não, não quero ver nada. E eu me fechei e eu não queria ver mais nada. Sim. Eu não queria enxergar mais nada. Até que nesse processo de pedir a cura para o Senhor, realmente, um dia o Senhor vem claramente e me leva em Isaías e vai ministrando a palavra no meu coração, eu e o Senhor, e Ele diz que hoje chegou a tua cura. Uau! E aí, hoje chegou a tua cura e tudo bem, e eu recebi ali a cura. Amém. Eu tive no meu espírito a confirmação da cura. Mas nesse processo que você estava doente fisicamente, como o teu espiritual foi afetado? Muito. Mas como é que foi que você conseguiu guerrear contra isso? Eu tinha uma amiga minha, que ela era minha parceira no Ministério Infantil de anos. E ela ouviu falar de um pastor que tinha um programa na rádio, olha só. Eu fazia parte de um ministério. Mas ela me disse, Karina, tem um pastor de uma rádio que ele faz um programa diariamente. E ele é um pastor que ele tem uma visão muito aberta. E eu tenho certeza que se você começar a ouvi-lo, você vai gostar. E eu brinco que ele foi o meu psicólogo. O meu terapeuta. Então, eu ansiava das 11 horas da manhã para ligar a rádio e ouvir a palavra dele. Sim, foi a pessoa Era usada... uma pessoa sem condenação. Ok. E aquilo ali me levou realmente... Eu fui até um dia conhecer a igreja, conversar com ele e tudo mais. Amém. E eu recebi, então foi um apoio espiritual. Eu tive os irmãos da minha igreja que oravam por mim. Eu tive apoio desse emocional e tudo do pastor. E fui, realmente, eu recebi a cura no meu espírito. Não fui diagnosticada com cura. Ninguém me deu a cura. Mas você reconhecia que estava diante das pessoas? Você reconhecia a sua doença? Porque eu vejo isso um problema... você reconhecer que não está bem já é meio caminho para você ser curado.
né? Não, sim, Porque completamente. uma doença psíquica, né? Uma depressão e assim, muitas vezes as pessoas não reconhecem que estão doentes. Então, é difícil as outras pessoas poderem Não, no meu ajudar na direção exata. foi... Até a oração direcionada, É, né? verdade. E aí No meu fala. caso, não. Foi mesmo porque eu era uma pessoa muito ativa e fiquei no zero. Fiquei no nada, Sim. em casa. No escuro, de pijama. Foi Entregou-se. realmente desse jeito. É. Teve alguma causa específica ou você acha que foi um acúmulo de cansaço, a perda da tua avó, a luta pela conversão da tua mãe? Teve algum motivo específico que te levou a isso ou você acha que foi assim, foi um Eu cansaço? acho que é a universidade do Senhor. Foi Eu mesmo falo um que processo para... nós todos somos graduados. Amém. Nenhuma luta que a gente passa, É verdade. se a gente olhar para trás, o Senhor nos deu armas. Ele nos preparou em algum momento da nossa vida, algum processo que nós passamos, nos preparou para aquele momento atual. Com certeza. Então, o relacionamento que eu tive com o Senhor nesse período foi de realmente fortalecimento, de um relacionamento direto até o ponto de ouvir. Eu te curei hoje. Uau. E aí, então, conta. quando eu fui curada, eu recebi a notícia que eu estava grávida. Uau! Isso em passados 7 anos do meu casamento. Então, nós não acreditamos na numerologia, mas alguns números dentro da Bíblia, eles são simbólicos. Com certeza. E o número 7, ele diz o número da perfeição. E aí eu engravidei, realmente, desde sempre eu chamava o bebê de Elias, porque eu tinha certeza que era o Elias. E foi uma luta espiritual, não foi física, porque minha gravidez foi toda normal. Fazia todo pré-natal, não se via nada, eu seguia uma gravidez normal. Mas espiritualmente, eu ouvia realmente, né, de que o bebê ia ser levado. Então, era uma batalha espiritual, minha mãe ficava comigo realmente. E depois, com 6 meses, eu tive ameaça de aborto. Então, enfim. E aí nasce o Elias, de 9 meses, tudo normal. E com 3 dias que eu vou para casa, o Elias desmaia nos meus braços. E aí a gente começa ali uma nova família. Porque é uma busca em saber o que tinha acontecido. E, na realidade, ele tinha tido uma crise de hipoglicemia, porque desde que ele nasceu, ele não havia mamado. Ele não estava tendo força para sugar e eu não sabia disso. E quando você tem um bebê, você tem aquele instinto de mãe que parece que já nasce, né? Com e eu certeza. via que não tinha algo muito normal. É divino. Tinha algo que não estava muito normal. Mas os médicos diziam, você tem um bebê quietinho. Ele dorme porque ele é um bebê bonzinho. E eu dizia, mas ele não mama? Não, mãe, quando ele sentir fome, ele vai acordar. E assim foi indo. E aí, com 7 dias, eu tive que levá-lo para um oftalmologista, porque ele estava com uma secreção só no olhinho. E... Aí ele desmaiou, você foi ao médico e foi isso que o diagnóstico que o médico deu foi isso, que ele era um bebê quietinho. Bonzinho. Ok. Só que com 7 dias que essa secreção no olhinho dele me chamou a atenção, nós marcamos um oftalmo. E aí chegou lá, do jeito que eu vou te dizer, foi do jeito que eu recebi. O seu filho é cego e ele nunca vai enxergar. Uau. Isso com 7 dias. Então, esse foi o primeiro diagnóstico que nos foi dado. E assim, dali começou realmente um diagnóstico após o outro, porque um especialista encaminha para outro especialista. Sim. E eles suspeitavam de uma síndrome, mas não sabiam o que era. Então, diziam, o seu bebê tem alguma coisa, olha, ele é mais molinho, ele realmente não tem força para mamar no peito, ele precisa de uma mamadeira especial. E ali foi indo e eles disseram que se ele chegasse a 1 ano de vida, nós deveríamos estar muito por felizes. Uau, que difícil, né, Karina? Sim. Como é que foi nessa época, assim? Como é que você se fortalecia, né? Primeiro eu vejo, assim, é o que você diz, né? É a universidade do Senhor, Sim. né? Você foi graduada. Você passou por um período onde parece que o Senhor estava te fortalecendo, te preparando depois da experiência da cura que você teve. Porque há experiências com Deus que a gente vive, que a gente prova Deus de uma
forma tão intensa que não tem como duvidar, né? É algo assim, é um carimbo eterno que é colocado em nós. E ali o Senhor já estava te preparando para esse processo todo, eu vejo dessa forma, é o né? que eu digo disso mesmo, da Universidade do Preparo. E aí? Mas nenhuma das nossas escolhas, o Senhor, ele é um gentleman. Deus, ele é muito cavalheiro, ele não vai te impor nada, mas tudo que ele te põe para escolhas. E quando eu estava nessa situação, eu escolhi realmente não enxergar nada e estar daquele jeito. Então, quando vem o diagnóstico do Elias de não enxergar, no meu espírito foi ministrado. Uau. Você não quis ver, você não enxergou. E ele hoje realmente não pode enxergar. E ali a gente cresce, vai tendo Elias bebê, e ali, como eu fui ministrada diretamente, específico nisso, nós não paramos. Então, levávamos Elias a parques e nós descrevíamos para ele, olha, você está num parque, aqui tem uma grama que é verde, tem uma borboleta passando perto de você, olha esse barulho, tá vendo? É um passarinho. Uau. E nós fomos sendo os olhos do Elias, porque todos os médicos diziam, não há o que se fazer. Não há realmente, porque ele nasceu com uma catarata congênita. Ok. Então, ele não tinha uma pupila, que é a menina dos olhos, ele tinha muito pequena e era toda branca, tomada pela catarata. Então, os médicos tinham receio de operá-lo por conta das outras comorbidades que ele tinha. E onde eles diziam, o médico tal vai operar, vai lá, nós íamos. Nós gastamos Fizeram tudo que podiam para... Tudo. E até que com 10 meses, 8 meses, entra um médico na vida do Elias que chama Salomão. Uau. E esse médico, Gustavo Salomão, diz, eu vou criar uma pupila no Elias. Você confia em mim? E nós orávamos pela medicina, que o Senhor direcionasse os médicos e que o Senhor colocasse alguém que fizesse isso. E aí nós dissemos, nós cremos, nós confiamos, nós cremos no Senhor, nós dizíamos para ele, mas nós cremos que você vai ser usado. E ele disse, você confia então que eu vou criar uma pupila no Elias? Eu falei, eu creio. E ali com 10 meses o Elias foi levado para o centro cirúrgico. E hoje, se vocês quiserem reparar para testemunhar a glória do Senhor na vida do Elias, o Senhor, ele deixa, como Paulo dizia, o meu espinho na carne. Então, o Senhor, ele permitiu. Então, quem quiser olhar os olhos do Elias, vai ver que o olho dele é rajado, a pupila, porque ela foi aberta com pinças. Uau. Para que entrasse a luz e ele tivesse uma pupila. Então, isso antecede um outro testemunho, que o pastor da igreja onde frequentávamos era um pastor muito sensato. E ele tinha uma fé consciente. Mas diante daquele diagnóstico que nós recebemos, ele chamou a igreja para clamar e ele fez uma oração de ousadia. E ele nos chamou lá na frente e ele pediu para que a igreja orasse, isso antes da cirurgia. E ele disse, eu creio nesse Deus da Bíblia. E eu creio nesse Deus que operou, que fez esses milagres. Eu creio que esse Deus, ele continua sendo Deus. E se nós cremos, nós faremos obras maiores ainda. Aleluia. Quem crê, estende as mãos e vamos orar pela vida do Elias. Porque eu creio que o Elias vai enxergar. Aleluia. E aí, Elias faz uma cirurgia, faz outra cirurgia. E com 1 aninho, ele já está pegando coisas. Uau. Já estava a enxergar. Quando o primeiro diagnóstico era que ele não passaria de um ano de vida, né? Com 1 ano, ele, além de estar vivo, sim, ele estava vivo para a glória de Deus e enxergando. Sim. E essa experiência do pastor que você falou, não é? É sobre isso. Sim. Que nós precisamos viver, né? Se a gente crê. Uma ousadia, às vezes é necessária essa intrepidez do espírito e crer. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que as obras que ele fez no passado, ele pode fazer no presente. É e muito maiores. Muito maiores. Amém. E aí, com 1 ano, nós queríamos fazer uma festa só para os médicos que disseram que não ia ter. Dá vontade, né? Mas não, e aí o Elias foi vivendo um milagre após o outro. Realmente foram muitas. Não há tempo para a gente compartilhar tudo. Mas o Elias hoje, ele foi diagnosticado agora, só em 2021, com uma doença rara. Existem 100 pessoas só no mundo com a mesma síndrome dele.
E ele é a expressão do amor. Amém. O Elias, ele vai te dar um abraço que você vai sentir que é o abraço de Deus realmente. O dia que ele te abraçar, você vai sentir o abraço do Senhor, porque realmente é algo que é sobrenatural. Ele, o abraço, agora, sem dúvida, sábado eu vou dar um abraço nele. Sim. Mas quando, assim, é incrível, né? Que quando eu chego perto dele, assim, eu dou a mãozinha, assim, para ele, a gente pode, num pequeno gesto, Sim. a gente pode sentir vida. Sim. E a gente pode sentir a expressão dele, né? Mesmo sem uma palavra. Isso. Né? Eu consigo sentir o que ele quer me dizer num pequeno carinhozinho, né? E olhar para o Elias, e no fim desse podcast a gente pode colocar, se você permitir, fotos, sim, né, do sim, Elias para glorificar o nome de Deus. Olhar para o Elias e ver que ele é perfeito aos olhos do Pai, né? É tão incrível ouvir agora esses detalhes, né? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Da perfeição de Deus. E como é que foi, assim, a sua força nesse período todo, assim? Foi o Senhor sustentando. Com certeza. Ainda é até hoje, né, Karina? Com certeza. A gente vem caminhando de graça em graça. Não existe uma... eu jamais, como humana, seria capaz de ter a vida que eu tenho. Isso é lógico. É só mesmo o Senhor através de nós. Amém. Então, tudo que nós fazemos, se as pessoas veem algo de bom que nós fazemos para os nossos filhos, isso não vem de nós. Isso vem realmente dos céus. Amém. Porque é o Senhor que nos capacita para ter esse ministério. É um ministério que está sendo implementado na minha casa e que a gente fala é uma pregação sem palavras. É isso. O Elias prega sem palavras. É um ministério ainda de poucas ovelhas. Porque o legado, ele é doloroso. Eu imagino. Então, é você cultivar aqui para você ver algumas coisas só no céu. Aleluia. Algumas coisas que nós semeamos na vida deles aqui, eu tenho essa certeza de que eu vou poder ver no céu. Eu também tenho. Enquanto ele estiver aqui, eu vou fazer de tudo que o Senhor permitir. Amém. Tudo que o Senhor disser realmente que é propósito e que é para o legado dele, né? O Senhor te confiou essa grande missão. Sim. Ele tem te capacitado, né, para vivê-la. É o que a gente falou no início do podcast. A gente falou, né, que ele só dá eu não queria chamar de luta, porque quando a gente olha para os teus filhos, eu não consigo ver isso. São desafios. Os desafios, para quem ele sabe que pode confiar, mas ele também prepara. Sim, prepara. Né? E tudo tem um propósito. E agora eu posso entrar no teu Instagram. Sim. E não é só sobre o Instagram, é sobre a tua vida, porque eu tenho certeza que no teu dia a dia, nas atividades que você tem, a gente já vai falar do teu segundo filho. Sim. Né? Primeiro a gente vai dizer que o Elias hoje em dia está com 17 anos. Ele festejou... Meu adolescente. 17 anos, né? Uma criança que os médicos deram esperança de vida de 1 ano, para a glória de Deus. E é tão natural você ter, sabe assim, que eu digo, você ter esse relacionamento do Senhor, porque eu sei que ele tem esse entendimento. O Elias tem esse entendimento. E então, às vezes, eu olho para ele e falo assim, cara, era para você estar me carregando no colo. Eu brinco e ele dá aquela risada, assim, como quem diz, eu sei, mãe. E eu falo pra ele assim, cara, ainda bem que você tá aqui sexta-feira à noite. Você não tá na balada. E ele, né, sorri e tudo. Então, a gente tem um relacionamento realmente muito sincero. O Elias, apesar de não parecer, ele percebe tudo. Ele compreende. O Elias é batizado nas águas. Uau. Ele pediu para ser batizado. Então, a experiência mais forte que eu vejo nesse caminhar, resumindo, da vida do Elias, foi uma presencial realmente de Jesus, onde o Elias me pedia para ser batizado. Meu e Deus. ele me pedia, cada batismo que a igreja anunciava, ele pulava na cadeira e ele não se contia.
E até que o Elias foi colocado para fazer uma cirurgia de altíssimo risco. E ele não tinha grandes chances naquela cirurgia, mas era preciso. Era uma cirurgia de coluna para escoliose, onde iriam abrir ele da cervical até o sacro. Ok. E ele não tinha grandes chances de sobreviver, mas era necessário porque ele já estava ficando dependente do oxigênio. E ali eu participei de um congresso de mulheres, onde o tema era onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E naquele congresso, era mesmo poucos dias antes da cirurgia do Elias, e eu entreguei ele de verdade para o Senhor, Uau. eu devolvi. E eu entendi, eu falei, o meu tesouro tem sempre que estar no Senhor. Amém. Qualquer coisa que pegue o lugar do Senhor é ídolo. É idolatria. O meu filho pode ser um ídolo, então eu não posso. E ali eu entreguei realmente o Elias, devolvi ao Senhor. E quando ele foi para a cirurgia, e aí, nesse mesmo congresso, depois eu tive a certeza de que era para fazer. E ali eu tinha certeza de que ele voltaria para ser batizado, então, com 12 anos. Eu dizia para ele, quando você tiver 12, eu batizo você. Uau. Antes disso, não. E Depois da cirurgia. antes da Foi cirurgia. antes da cirurgia. Ele queria e eu dizia, você tem que esperar 12, porque ele ia completar os 12 anos. Ok. E ali ele fez a cirurgia, correu tudo muitíssimo bem. Eu tive a certeza de que o Senhor estava ali, mas na recuperação ele começou a passar muito mal. Muito, muito, muito mal. E os médicos viram que realmente a cirurgia havia sido um sucesso, mas ele não iria conseguir sair do estado em que ele estava do pós-cirúrgico. E ele foi perdendo e, infelizmente, para o hospital é mais uma criança. E para mim era era o meu filho. É o seu filho. E eu estava ali clamando, 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 porque havia só um milagre. Quando eu chamei o médico, eu falei, precisa ser feito alguma coisa, qualquer coisa, faça um exame de sangue, uma análise. E ele disse, o Elias precisa de sangue. E ali eles foram iniciar uma transfusão, mas até que chegasse o sangue para o Elias, demora. E ali eu já estava mesmo aos pés do Senhor chorando. Eu falei, mas o Senhor me trouxe até aqui diante de uma palavra de que eu voltaria com meu filho. E agora, né? E ali eu estava na UTI e as lágrimas estavam me molhar. E eu estava com a cabeça baixa em cima da bandeja da minha comida que eu não conseguia comer. E eu estava sentada aqui e a cama do Elias era ali. E eu vejo só a orla de uma veste passar. Só que eu senti o vento de uma pessoa mesmo passar do meu lado. E eu não tive coragem de levantar o rosto para olhar, porque era mesmo muito forte. E quando chega, que eu vejo que está ali na cabeceira do Elias, eu só escutei, eu cheguei. Ai, meu Deus. Aleluia! E naquilo que eu ouvi, eu cheguei, as máquinas começaram a apitar. Pi, 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 pi. O Elias com taquicardia e é como se ele tivesse voltado realmente à vida. E aquele sangue que ia pingando para ele, dizia ao meu coração, foi por ele que eu dei o meu sangue. Esse sangue que pinga foi por ele também. E aí, Jesus. Eu sei que a enfermeira chega, porque a máquina disparou realmente, com tudo aquilo. A enfermeira chega e ela fala para mim assim, mãezinha, nós explicamos que não pode trazer perfume para a UTI. Quebrou algum perfume aqui dentro? E eu nem não tinha como nem... Eu falei para ela, tá bem, me desculpe. E ali foi realmente para que meu Deus. Fosse mesmo testificado o que eu vi. Uau. Né? E o Elias principalmente. Meu e ali Deus. Ele saiu daquele lugar e ele foi batizado. Aleluia, meu Deus. Foi batizado. Glória a Deus, Karina, que lindo, meu Deus. Sim. E com certeza foi mais um selo, um carimbo de Jesus assim na tua vida para continuar te fortalecendo para a grande missão Sim. que Ele te entregou. Sim. E aí
E aí passa 5 anos do Elias nascido, a gente começa a falar, mas Sim. podia vir outro bebê, podia Ok. vir outro bebê. Aham. E aí eu engravidei do Samuel. Mas você fez porque o teu diagnóstico inicial era não pode ter filho. Sim, né? Né? Vamos Você lembrar não de que eu fez- não podia. Você só simplesmente decidiu e começou a tentar e o Samuel veio? Eu fiz uma preparação de 1 ano com mais vitaminas, porque até então a gente fica pensando, será que foi falta de vitamina? Tal. Claro. Comecei, me preparei, e dali 1 ano, quando nós dissemos, queremos ter outro bebê, pum, Uau. Samuel chegou. Porque no meu íntimo eu orava, Senhor, se o Senhor nos acha dignos, me dá mais um bebê. Amém. Realmente eu me coloquei como Ana. Amém. Me dá um bebê, eu quero um bebê, eu quero um bebê. Porque nós éramos muito felizes, sempre aceitamos o Elias. Mas eu queria Glória a Deus. proporcionar ao Ivan também uma outra paternidade. Amém. E eu já sabia disso, que o tempo não iria nos esperar. Então, decidimos, tivemos o Samuel, e aí com 5 meses eu tenho uma gestação de alto risco. Ok. O Samuel torna-se um bebê de alto risco e eu começo a ser acompanhada. E eu só dizia no meu espírito, Senhor, eu não aguento. Mais um bebê, não. Eu dizia, mais um bebê com uma necessidade, eu não vou aguentar. Até que o meu médico diz, olha, nós vamos segurar ele na sua barriga até quando for mais seguro. Se não for mais, temos que tirar. E com 7 meses o Samuel nasce, um parto prematuro, e o Samuel nasce parado. Ok. Então, a sala estava toda mesmo em silêncio, cirurgia, porque tiraram choro. aquela coisinha pequena, que não tinha choro. Sim. E a pediatra, naquele momento, ela foi voz profética, realmente, ela dizia, Samuel, venha. Porque ela me disse, ele tem nome, mãe? Eu disse, sim, é Samuel. E ela dizia, Samuel, venha, Samuel. Seus pais estão te esperando, você foi desejado, venha, Samuel. E nada. E aí deram uma ressuscitação, outra, e na segunda a gente ouviu bem fraquinho. E aí ele veio realmente e foi um bebê prematuro, mas que Ficou na incubadora, com né? 2 dias já rolava na incubadora. Uau. Então eu É bem também o Samuel. percebi ali também não algo tão normal, né? Os médicos achavam que eu estava delirando pela anestesia. Sim. Porque ele era muito agitado. E ali vai crescendo o Samuelzinho, toda a expressão do amor ao Samuel. Amém. E quando ele tem 6 meses, realmente comecei a ver alguns sinais que não era como o do Elias, mas eu percebi que ele tinha um grande interesse por rodinhas. E ele parou de atender pelo nome. Nós achávamos que ele até poderia ter ficado com uma surdez. Sim. E levamos nos especialistas. E aí, até que com 1 ano, chega um teste diante de nós e diz, olha, ele tem alguns sinais de autismo. Só que não são todos. Então, temos que escolher ou vamos para tentar tratar, para não piorar, ou você espera um dia um diagnóstico. E nós dissemos, não, vamos... E ali começamos a nossa rotina, então, de levar 2 bebês para terapia. Uau. E como é que foi, Karina? Bom, são diagnósticos diferentes, Sim. não é? Porque o Samuel, ele tem um autismo, mas fisicamente ele não tem nenhum tipo de... Desde o princípio, ou ele precisou de um tratamento especial? Como é que foi assim? Da onde veio a força nesse momento para... E o que o Senhor ministrava no teu coração nesse tempo, quando você teve o diagnóstico do Samuel? Como é que foi? Realmente, com Elias, nós íamos levando aquilo e achávamos, bom, com o segundo bebê, vamos viver um pouco mais próximo de uma rotina normal. E aí, até que com o diagnóstico dele, realmente é onde vem aquele estreitar do Senhor. Realmente foi para isso que eu te chamei. É voz realmente para aqueles que não são. O que o mundo diz que não é o que eu digo que é. Amém. E todos fazem parte. Amém. Então, o diagnóstico do Samuel também, o prognóstico não era bom, de que ele seria um autista não verbal, de que se um dia ele me reconhecesse como mãe,
eu teria que estar muito feliz, porque ele não iria me chamar como mãe. Ele sempre Mas nos aí você já trataria tinha passado pela universidade do do Elias, já então estava nós estávamos graduada nessa. graduadas. Nós Aham. dissemos, ok, vamos Amém. ouvir, mas Aham. nós vamos rejeitar. Amém. E ali, realmente, na igreja, o Senhor era o Samuel era levita desde muito pequeno. Então, ele Amém. fazia tudo, era microfone. E ele louvava realmente, sem dizer uma palavra. E é lindo porque a gente vê, né, hoje ele aqui no nosso meio, ele agora está com quantos anos, Com o Samuel? 11. Com 11, né? No nosso meio e esse dom dele, ele ama, né? Quando é o louvor e assim, ele se empolga nesse momento. Sim, as mãos dele, ele está ali com a gente, mas as mãos dele estão pingando realmente, porque se ele realmente deixar sair de novo a adorador extravagante, ninguém ia se segurar. Ele sempre foi esse adorador extravagante nas Amém. igrejas, então ele foi, realmente ele não tinha lugar, nem hora, nem lugar. Então, se fosse no supermercado que ele tinha que se prostrar e adorar, ele se prostrava e adorava. Uau. Então, ele começou realmente, né? O Senhor quebrou esse diagnóstico de não fala na vida dele. E ele passou a falar e orar e louvar. Aleluia. E hoje a gente, né, vê-los, né, aqui na igreja, o Elias mais menos participativo, Sim. derivado, né, a condição Sim. dele, mas de uma certa forma a gente sente a integração, mas o Samuel totalmente integrado, né, como qualquer uma das nossas crianças, né, com aquele. E o que eu acho mais interessante nele, que eu observo nele, porque para mim também foi novo, né, quando o Samuel chegou, foi novo, assim, como lidar, porque é super importante, assim, a gente estar pronto. Eu lembro até que no momento a gente falou no Ministério Infantil da importância da gente colher as tuas experiências para poder saber lidar, porque tem algumas formas de agir que são pontuais, assim, para ele, que são importantes, assim, para que ele se sinta ainda melhor, né? Sim. Então, e vê-lo assim florescer, vamos dizer assim, né? No meio das crianças, na aula, né? No Ministério Infantil, é tão lindo, né? É tão bom a gente testificar isso tudo, né? Isso e na casa de vocês, Karina, agora isso é algo que eu tenho que compartilhar contigo. 2 coisas assim que me marcaram. A primeira é o que eu já te falei, eu já falei aqui, né, do Instagram. Depois, no final, você até deixa aqui o nome do teu Instagram, porque é tão bom quando alguém precisa de informações, né? Ou então, às vezes, de compartilhar as dores. Sim. Né? Porque é uma jornada que você vive ela com leveza, o Senhor te preparou, te fortalece e te capacita para isso. Mas é uma jornada difícil, não é? Muito. Difícil, a gente não pode dizer que não é. Não. Né? Que dizer que o Senhor, ele sabe a quem ele confiou. Então, é bom quando alguém passa pelo mesmo que a gente e ter um apoio, ter uma palavra, né? A Bíblia fala que quando um está fraco, que o outro levanta. Então, é bom a gente ter apoios, assim, pessoas que passam pelo que a gente passa e poder, assim, uns apoiar os outros, né? Sim. E algo que me marcou bastante foi quando a gente teve a reunião de integração, quando vocês chegaram aqui na igreja e o seu esposo, né, o Ivan, foi se apresentar e ele apresentou os meninos e ele disse, e a gente conhecesse muito pouco, né? Eu conhecia pouco da sua jornada, mas as pessoas de fora que veem, né, uma mãe que tem as crianças com a dificuldade assim, no dia a dia, como os teus filhos te proporcionam, a gente tem que falar como não é? As pessoas de fora vêm e imaginam, meu Deus, deve ser muito difícil, né?
ele disse assim, ele apresentou os meninos assim, eu sou o Ivan, eu sou o pai do profeta Elias e do profeta Samuel. E isso marcou, né? Me Sim. marcou aquele dia, porque sem dúvida, Sim. eles são profetas. Sim. O Elias, ele não precisa falar para declarar o reino, para testemunhar o milagre de Deus na vida dele, né? E o Samuel, a mesma coisa. Exatamente. Você acabou de falar que ele ama louvar, ele é um levita. Então, aquilo me marcou, né? E outra coisa, quando a gente começa a caminhar, né, com vocês e conhecer mais, eu te acompanho no Instagram. Eu lembro outra coisa também que eu fiquei assim, me marcou bastante uma vez, o Elias estava se alimentando, né? E você disse assim, você escreveu uma frase assim, você já se alimentou hoje? Porque cada gotinha dessa é uma gotinha de gratidão para a gente. Aquilo foi assim, meu espírito assim se encheu naquele momento. Eu me enchi de fé naquele momento. Era um dia difícil para mim, aquele dia. Mas aquilo ali ministrou meu coração, porque eu pensei, nós temos tantos motivos para agradecer. Às vezes as pessoas têm filhos que dão menos trabalho do que os seus, são menos... qual é a palavra? É uma rotina diferente, mais leve. E não tão dependentes, né? Essa é a palavra que eu queria buscar. Como os teus, mas ver dificuldade em tantas coisas, né? E como é bom a gente viver com gratidão no coração. Sim. Tudo se torna mais leve. A gente sente paz em meio às situações difíceis, né? E isso não tem como viver assim sem a presença de Deus na nossa vida. Impossível. Sem a palavra nos alimentar, de vida que nos alimenta, né? E eu louvo a Deus pela sua vida, Karina, pela sua casa, pela mãe que você é, né? A mulher, assim, você agora está no Ministério Infantil, eu também faço parte, está servindo no meio das crianças, ver a tua energia. Eu, às vezes, olho para você e eu penso assim, meu Deus, eu queria ser como ela. Porque, às vezes, a gente, com tão menos, a gente já dificulta tantas coisas, mas, assim, você tem energia e eu só posso ver graça, como você já compartilhou nessa noite aqui conosco. Amém. É a graça de Deus sobre a sua vida, né? E glória a Deus por isso. Amém. Eu sei que o Senhor tem muito mais a fazer na vida do Samuel e do Elias. Ele já está fazendo. Eles já declaram o reino. São só páginas. É. São só páginas ainda de um livro. Amém. Que eles está sendo escrito pela mão do Senhor realmente na vida deles, né? E o Senhor te preparou para esse tempo atual. Amém. E o meu desejo é que você continue Você foi formada. Você foi formada para esse lugar. E que você possa ajudar muita gente, Amém. né? Que vai passar pelo que você já passou, que está passando, que você seja um instrumento valioso nas mãos do Senhor para ajudar as pessoas, porque todo desafio que vem até nós é para a gente nos forjar, não é? Como você já falou, para a gente poder ajudar o próximo. Sim. Meu Deus, Karina, foi um tempo e uma Desculpem conversa. Aí o tempo. Não teve como, né? A gente reduzir esse podcast. E eu sei que você tem muito mais. Espero estar outra vez contigo aqui. A parte 2, parte 3, a parte parte 2. Até a volta do Senhor. Amém. E que as pessoas possam compartilhar esse conteúdo, né, com quem você sentir que precisa ouvir essas palavras, que precisa ser fortalecido na sua fé. Nós todos precisamos todos os dias, né? E, Karina, você quer deixar uma consideração final? Você tem algo a dizer? É só mesmo, acho que para reflexão, né, que uma vez eu disse, uma frase que eu ouvi, que se amanhã nós acordássemos somente com aquilo que nós agradecemos hoje, com o que nós acordaríamos amanhã, né? Então, muitas vezes passa realmente,
e a gente não leva a tão seriedade as dádivas que o Senhor tem nos dado, né? Então, seja numa alimentação integral, seja por eu estar aqui conversando com você sem necessidade de um aparelho para respirar, seja do meu filho estar em casa e não num hospital. Amém. Então, são pequenas dádivas que nós recebemos todos os dias. E muitas vezes nós não nos damos conta. A ingratidão, ela vem realmente, às vezes, por um sentimento de comparação. Às vezes a gente tem o costume de olhar realmente na vida do outro, né? Tantos motivos que eles têm para ser feliz e eu não. E nós temos muitos, todos nós. Amém. Então, realmente que todos, né, tenham um coração grato, realmente reconhecedor, o contentamento do Senhor nas nossas vidas. Aleluia. E que não olhe para a grama do vizinho. Sim. Que cuide da sua grama. A grama do vizinho está sendo mais aguada. Obrigado, Karina. Amém. Foi uma alegria, uma honra ouvir, né, a sua história, tudo que Deus tem feito na sua vida e na sua casa. E como eu já falei, eu sei que Ele tem muito mais a fazer. Que o Senhor te abençoe e até a próxima. Amém. Até a próxima. Bom, eu fui preenchida, né, por esse testemunho e tenho certeza que o Senhor vai ministrar muito mais ao meu coração, né, de tudo que eu ouvi aqui através da vida da Karina e que você também possa ter sido impactado no ano do impacto, que nós possamos trazer aqui, ter conversas que sejam impactantes na nossa vida com o nosso Senhor. Que Deus te abençoe e uma ótima noite para você.